Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Hoje comigo, Débora Bergamasco, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Vinícius Poit. Um informante da Polícia Federal apontou relações entre o governo federal e o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Segundo a apuração de Caio Junqueira, o então secretário executivo do Ministério da Saúde, conhecido como Berger, foi quem ajudou a abrir as portas da pasta a ele. Berger, no entanto, despacha no Palácio do Planalto como chefe do gabinete adjunto de gestão interna do gabinete pessoal do presidente Lula. O informante confirmou à reportagem que Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula, e Berger eram os canais de Lulinha, da empresária Roberta Luxinger e do empresário Antônio Camilo, o careca do INSS. Na semana passada foi revelado que Roberta fez pagamentos a Marcola. Ele ficou no cargo de chefe de gabinete durante todo o atual governo e deixou o posto no dia 21 de julho. A CNN procurou a SECOM do Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde e aguarda uma resposta. Então, agora vamos ao debate. Boa noite para vocês. E agora, Poit, começando contigo. O elo de Lulinha com esse assessor do Planalto prejudica o presidente Lula na corrida eleitoral? Olá, Débora. Olá, Zé Eduardo. Com certeza prejudica minimamente politicamente, Débora. Para não dizer, de repente, sobrar alguma coisa realmente para o Lulinha tiver culpa no cartório e até para o possível presidente da República, por que não, né? O próprio Lula já foi preso lá atrás, o presidente Bolsonaro está preso domiciliarmente, tantos governadores já foram punidos no Brasil, portanto, prejudica sim a candidatura do presidente Lula, que está cheio de desgaste daqui até a eleição, não diminuindo os desgastes do Flávio Bolsonaro e de outros candidatos, né? Mas a política é assim, né? Como dizia o Magalhães Pinto, né, Zé? É igual as nuvens. Hoje está de um jeito, amanhã está do outro. Quando a gente olha, vai mudando. E esse é um fato muito importante. Né? Acompanhando, inclusive, as falas do Zé e os debates da semana passada, né, o feito do Lulinha não necessariamente tem é, 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 conhecimento, né, ou atuação do Lula nisso. Né? Um pai não pode controlar, não pode pagar pelo filho, e isso tem toda a razão. Agora, a hora que extrapola com essas notícias novas, nós não estamos falando só do filho do presidente, nós estamos falando do Marcola, né, de um chefe de gabinete, de um cara que acompanha o Lula faz tempo, não é de hoje. Nós estamos falando de um cara secretário ali de adjunto da saúde, Ministério da Saúde, de abrir portas. Então, não é só o filho do Lula. São duas pessoas, dois quadros importantes que estão lá. Não me surpreende se sejam demitidos, né? Amanhã, semana que vem, não sei. Portanto, o negócio está ficando um pouquinho mais complicado. O Lulinha, por si só, já danifica e já causa um estrago político muito grande no Lula. Tanto que, na CPMI do INSS, me lembro bem de acompanhar de longe aqui, da gente debater aqui na CNN também, né, e colegas que estavam lá, Débora, você está mais perto que nós três aqui em Brasília, né? O pessoal do PT e os aliados do governo comemoraram, né, quando foi derrubado lá a convocação por Lulinha depor para falar na CPMI do INSS. Portanto, agora, com mais dois funcionários muito próximos do Lulinha envolvidos, fica mais difícil, Zé. Cardoso, quero te ouvir. O elo de Lulinha com esse assessor do Planalto prejudica o presidente Lula na campanha eleitoral? Olá, Débora. Olá, Poit. Em lugar, eu acho que é muito importante a gente ter claro que nós estamos num campo que não diz respeito a condutas do presidente da República. Tirar conjecturas a partir daí é, na verdade, comparar o incomparável. O outro candidato, Flávio Bolsonaro, está sendo acusado diretamente. Aqui eu estou falando de um filho, de um chefe de gabinete e de alguém que teria aberto as portas, segundo o informante. Ora, por favor, o chefe de gabinete diz que recebeu um empréstimo e diz que pagou.
Ou seja, tem uma versão plausível. Se for isto, perfeito. Agora, um informante que eu não sei quem é, de uma apuração que eu não sei onde está, diz que uma pessoa que eu pessoalmente conheço, um homem muito correto, que é o Berger, teria aberto as portas para quê? Tudo é uma especulação que, óbvio, que a oposição vai aproveitar. Agora, um dado da realidade. O presidente deu ordens claras. Doa a quem doer. Muito diferente do que fez Jair Bolsonaro quando tentou tirar o diretor-geral da Polícia Federal porque estava investigando seus filhos. Isso em si já é uma diferença abissal. Ou seja, aqueles que defendem o Flávio Bolsonaro, que teve todo um conjunto de situações derivadas do seu pai para que ele não fosse investigado, tem dificuldade de dizer que, neste caso, o Lula se comporta mal. Vão tentar especular, vão tentar trabalhar com ilações. Olha, o informante falou que alguém disse, que alguém comentou. Bem, se houver culpa no cartório, que se pague. E quem diz isso não sou eu, é o presidente da República. Isso que é assim que age em governos republicanos. Não há governo que seja imune à corrupção. A diferente é a postura que se tem diante dela. O governo Lula está impecável neste momento em relação a isto. Tudo está sendo colocado às claras. Já no governo Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, então, hoje senador Sérgio Moro, pediu demissão, denunciando que se tentava evitar investigações. Esta é a diferença central. No mais, eu acho que tentar envolver situações a partir desse tipo de coisa, sem lastro, informações que alguém disse que abriu a porta, eu acho que isso é um assassinato de reputações. É diferente, por exemplo, de eu ter um áudio em que eu digo: ô, Vorcaro, meu irmão, me dá dinheiro. Isso é prova, isso é fato, isso é indiscutível. É indiscutível que Flávio foi lá visitar alguém com tornozeleira. Isso é fato, comprovado. Agora, diz que falou que aconteceu. Isso é propício para construir-se um universo em que reputações de pessoas legitimamente honradas podem ser atingidas. Nada contra ser investigados. E se forem investigados e apurar, que se puna. Agora, até lá, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Poit, o impacto eleitoral do caso Lulinha será maior ou menor do que o caso Master? Olha, Débora, eu preferiria que os dois causassem o impacto que o caso merece, estabelecendo a verdade. Porque o Master a gente não sabe nem se acabou, né? O que está puxando, vai puxando o fio, vai aparecendo coisa, vai aparecendo coisa. Parece que parou de falar, o Vorcaro vai ter delação, não vai, as delações foram rejeitadas e por aí vai. Esse caso do Lulinha, ele, na minha visão, né, embora o caso Master tenha implicações para Jacques Wagner e outras figuras muito próximas do PT e próximas do governo, nós estamos falando do filho do presidente. Né? Se o filho do presidente, como o Zé bem falou, se tiver envolvido, que pague, né? Não é possível que, de repente, o filho do presidente operava, né, no próprio governo do seu pai, sem o seu pai saber, e se essas informações estiverem corretas, né, Zé? O informante disse sobre o rapaz, até que você conhece, ligado ao Ministério da Saúde, né, que pode ser uma pessoa séria e pode estar sendo injustiçado aqui nessa história toda, né? O Marcola, né, que é uma pessoa muito próxima do presidente. Se isso se confirmar, é muito sério, é muito difícil do presidente Lula não saber. Portanto, Débora, me parece, né, até pelos conflitos de André Mendonça com a Polícia Federal, André Mendonça autorizando a quebra de sigilo, opa, parece que o negócio é sério e parece que pode ter implicações muito sérias para o Lulinha. E mesmo numa eventual hipótese que eu não acredito, do Lula não saber de nada, né? Porque ele já falou isso em relação a outras questões do passado, eu não sabia, é óbvio que tem um impacto político gigantesco, porque quem é que vai acreditar? É difícil para o presidente Lula, muito difícil. E Zé, e sempre respeitosamente o nosso debate aqui, né? Doa quem doer e tem que ser punido, seja para o Lula, seja para o Bolsonaro, para quem for. Sempre busquei defender essa imparcialidade. Agora, o presidente Lula, pessoalmente, pode não ter tentado impedir a investigação, mas na comissão parlamentar mista de inquérito, sua bancada, seus líderes, os membros do seu partido e seus aliados tentaram sim e conseguiram impedir que o Lulinha fosse convocado para depor na CPMI. Então,
Infelizmente, o presidente Lula, assim, o que a gente acredita é que nos bastidores articulou, né, supostamente articulou, para essa turma impedir que o Lulinha sofresse esse inquérito lá na CPMI. Agora a pergunta vai para você, Cardoso. O impacto eleitoral do caso Lulinha será maior ou menor do que o caso Master? Nem sempre o impacto eleitoral se mede pelos zeros envolvidos nas somas supostamente desviadas, né, Débora? Porque se houvesse uma quantificação por zeros, o que Flávio recebeu do filme dá de 10 a 0 os 250 mil reais que o chefe gabinete de Lula pediu emprestado. Mas o que me surpreende um pouco, Poit, é a ilação. Se o filho faz, o pai sabe. De onde nós tiramos essa ilação? Os pais sabem tudo que os filhos sabem? Você, telespectador e telespectadora, sabem exatamente as situações que seus filhos estão envolvidos, se ele consome droga, se ele não consome droga, se ele está roubando, se ele não está roubando? Quantas empresas foram objeto de desfalque dos filhos e os pais não sabiam? Isso é injusto, absolutamente injusta essa presunção. Então, portanto, isso eu só posso entender, Poit, por uma paixão política. Porque, evidentemente, eu estou diante de uma situação em que o pai pode não saber se o filho fez alguma coisa errada e eu não sei se o filho fez. Diferente da situação em que o candidato é diretamente envolvido como Flávio Bolsonaro. Então, tentar comparar situações me parece algo difícil de ser feito. O pai só pode saber que o filho está fazendo. Como só pode saber? De onde se tira essa conclusão perversa? Que as famílias sabem o que os seus membros fazem. Os pais não sabem, às vezes, o que os filhos fazem, os filhos não sabem o que a esposa faz, e a esposa não sabe o que o filho faz. Isso acontece, pode saber? Pode, então prove. Então prove. Porque senão aí eu caio numa situação de calúnia, caio numa situação de atingir a honra de pessoas por uma mera presunção. E isto não existe num Estado de direito, num Estado sério. Portanto, esse tipo de argumento, a meu ver, ele é político, para tentar normalizar situações que não se normalizam. Flávio Bolsonaro está sendo acusado frontalmente. Ele, ato dele, está se especulando de um fato não provado do filho do presidente, presumindo que o presidente sabia. Por favor, eu acho que isto sim, só a paixão política constrói essas ilações.